Paz seja convosco. Estamos aqui dando início à nossa segunda aula da Escola Bíblica Online. Na aula anterior, eu procurei mostrar para vocês a importância e o valor da Bíblia, mostrando primeiro que a Bíblia, ela não é um livro de homens, mas é um projeto de Deus. É um livro que nasceu no coração de Deus e a Bíblia foi a forma que Deus encontrou de se revelar a nós, de se revelar aos homens. Não existe em toda a terra nenhuma outra fonte segura que revela a Deus ou através da qual o próprio Deus se revela. Quando alguém quer conhecer a Deus, saber como Deus é, saber qual é a vontade de Deus, o que Deus aprova, o que Deus reprova, o que Deus considera certo, o que Deus considera errado, a única fonte segura é a Bíblia, é a palavra de Deus. E nós demos algumas evidências que provam que a Bíblia só pode ter sido organizada, planejada pelo próprio Deus. Um livro que foi escrito num período de aproximadamente 1500 a 1600 anos, por aproximadamente 40 escritores diferentes. E acrescenta-se a isso o fato de que esses 40 autores, esses 40 escritores, eles, além de terem vivido em épocas diferentes, de 1500 a 1600 anos de diferença do primeiro para o último escritor, geograficamente também eles viveram em lugares diferentes. Muitos deles viveram em lugares diferentes. Então tudo isso deveria ter feito com que a Bíblia fosse um livro totalmente incoerente. Mas não é isso que nós percebemos quando nós unimos os 66 livros da Bíblia em um livro apenas. A gente percebe que a Bíblia tem começo, meio e fim, é uma história contínua, a própria Bíblia se explica, ela não tem contradição. Então essa é a maior evidência de que não pode ter sido um livro escrito pelo desejo do homem ou pelo desejo do coração do homem, mas foi um livro escrito pelo desejo do coração de Deus, e como a própria Escritura diz, ele foi inspirado por Deus. Todos os homens escreveram inspirados, guiados, dirigidos, orientados pelo próprio Deus. E tem mais um dado importante, né? Ao longo dos anos, ao longo da história, é só a gente pesquisar um pouquinho aí, a gente percebe que a Bíblia foi muito perseguida. Muitos líderes na história fizeram de tudo para acabar com a Bíblia. A Bíblia foi queimada, a Bíblia foi tomada das pessoas, e apesar de todas as tentativas de se acabar com a Bíblia, de se aniquilar com a Bíblia, de fazer com que a Bíblia deixasse de existir, ela superou tudo isso e até hoje a Bíblia está em nossas mãos. Por quê? Porque quem protege a Bíblia, quem guarda a Bíblia, quem faz com que a Bíblia continue existindo ao longo da história é o próprio Deus, porque a Bíblia foi a maneira que Deus escolheu para se revelar de uma forma segura a todos nós. Quer conhecer a Deus? A única fonte segura é a Bíblia. Mas hoje nós vamos conversar sobre a estrutura da Bíblia. E a gente vai aprender a manusear a Bíblia, a manusear a palavra de Deus. Essa aula aqui eu aprendi quando eu era jovem, novo convertido, numa reunião de terça-feira com a minha pastora Corina. A pastora Corina ensinou, eu ainda tinha uma memória boa na época, e ouvindo ela apenas uma vez eu memorizei tudo isso. Não sei se hoje eu conseguiria, mas na época eu consegui memorizar tudo isso assistindo a minha pastora pregar e ensinar a esse respeito. Bom, a Bíblia, a estrutura da Bíblia é a seguinte: a Bíblia ela é formada por 66 livros. São 66 livros que formam a Bíblia. E estes 66 livros, eles estão divididos em duas divisões principais: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nesta divisão, o Antigo Testamento é formado por 39 livros e o Novo Testamento contém 27 livros. Cada uma das divisões elas têm 5 subdivisões. Então o Velho Testamento tem 5 subdivisões e o Novo também 5 subdivisões. O Antigo Testamento é subdividido em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. E o Novo Testamento
Ele é subdividido em evangelhos, livro histórico, epístolas paulinas, epístolas gerais e livro profético. Então nós vamos juntos agora estudar a estrutura do Antigo Testamento. São os 39 livros, subdivididos em 5 partes, que é o Pentateuco, livro histórico, livro poético, profetas maiores e profetas menores. Cada uma dessas subdivisões leva uma quantidade de livros. E é muito fácil você memorizar, porque ou são 5 livros ou 12 livros. Então a ordem é assim, 5 livros no Pentateuco, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Então, ou são 5 livros ou são 12 livros. Vamos começar pelo Pentateuco. O Pentateuco, como o próprio nome diz, penta, é formado por 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Logo após o Pentateuco, vem o que mesmo? Os livros históricos. E os livros históricos são 12 livros, lembra? Ou são 5 ou 12. 5 do Pentateuco, agora 12 históricos. E os 12 livros históricos, eles têm uma característica interessante para ajudar a gente a memorizar. Ele começa com o nome de homem e termina com um livro com o nome de mulher, e no meio ainda tem 3 livros que eles se repetem, que é o 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas. Então vamos lá, começa com homem, Josué, termina com mulher, Esther. Vamos falar dos 12? Então vamos lá, depois de Deuteronômio vai começar o histórico com o nome de Josué. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, 12 livros históricos. Depois dos livros históricos, vem os livros poéticos, e os livros poéticos são 5. Os livros poéticos recebem este nome porque eles são escritos de uma forma diferente, lembra uma música, lembra poesia, por isso eles levam este nome. São classificados como livros poéticos. E os livros poéticos são 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Após os livros poéticos, todos os outros livros do Antigo Testamento são profetas. São 17 profetas, mas eles estão divididos em 2 grupos. Então, primeiro vem o grupo dos profetas maiores. E o grupo dos profetas maiores é formado por 5 livros. Os 5 livros que formam os profetas maiores é Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então vamos lá, começa no profeta Isaías. Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E depois os 12 últimos livros, que são os classificados como profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Cada um tem uma forma de memorizar, mas a maneira como eu memorizei esses livros foi de 4 em 4: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então assim a gente chega ao final do Antigo Testamento. Vamos dar uma recapitulada então até aqui. A Bíblia é formada por quantos livros mesmo? 66 livros, que são subdivididos em quantas partes principais? 2 partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é subdividido em 5 partes. Vamos lembrar juntos das 5 subdivisões do Antigo Testamento? Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. O Pentateuco é formado por quantos livros? 5 livros. E os 5 livros que formam o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Quais são eles? Vem comigo. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Depois vem os livros históricos. Estamos memorizando. Vai lá. Os históricos são quanto mesmo?
12 começa com o nome de homem e termina com o nome de mulher. Vamos comigo então lá? 12. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó. Depois os 5 poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, olha o pastor comendo bola, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois nós temos então os 5 livros dos profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e por último os 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Muito bem, a gente começa agora a estudar a estrutura do Novo Testamento. Então, se o Antigo Testamento tem 39 livros, quantos livros mesmo tem no Novo Testamento? Se você respondeu 27, você acertou. 27 livros no Novo Testamento, subdivididos em 5 partes. Está lembrada quais são? Evangelhos, livro histórico, epístolas paulinas, epístolas gerais e livro profético. Os evangelhos são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João formam este grupo dos 4 evangelhos. Depois dos evangelhos vem o livro histórico, isso mesmo, o livro histórico no singular, porque é apenas um. E o livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos. Ele conta a história do estabelecimento da igreja na face da terra após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Depois do livro histórico, vem então as epístolas paulinas. Epístolas paulinas, esse nome significa cartas de Paulo. Epístolas, cartas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo. E as epístolas paulinas são 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, ok? Então começa em Romanos e termina lá naquela carta que lembra uma carne gostosa, mas não é filé mignon, é Filemon. Vamos dar uma repassada então nas 13 cartas paulinas: Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. Então aí foram as 13 epístolas paulinas. Em seguida vem um grupo de 8 cartas que foram escritas por autores diferentes. Então essas cartas são classificadas como epístolas gerais. Então elas começam em Hebreus e terminam em Judas. Vamos lá falar as 8? Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas. Então um grupo de 8 cartas classificadas como epístolas gerais. E por último, um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Ok? Então assim a gente termina a estrutura do Novo Testamento. Vamos então fazer uma recapitulação geral bem rápida e ver o quanto você memorizou. Vamos lá comigo então. A Bíblia é dividida em quantas partes mesmo? 2 partes. Na verdade eu tenho que começar diferente a recapitulação. Vamos dizer assim, quantos livros tem a Bíblia? 66 livros. Divididas em quantas divisões principais? 2. E quais são elas? Antigo Testamento e Novo Testamento. Cada uma dessas divisões principais tem 5 subdivisões. O Antigo Testamento é subdividido em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. E o Novo Testamento é subdividido em evangelhos, livro histórico, epístolas paulinas, epístolas gerais e livro profético. O Pentateuco, como o próprio nome diz, Penta, ele é formado por 5 livros. Quais são mesmo eles? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Depois os 12 livros
históricos do Velho Testamento. O primeiro livro começa com o nome de homem, termina com o nome de mulher, e tem 3 que repete no meio. Vamos lá comigo: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois os 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. 5 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Depois 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E o Novo Testamento então também tem 5 subdivisões, e a primeira delas qual é mesmo? Você está lembrado? Evangelhos. E quantos livros formam os evangelhos? 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois dos evangelhos, o que vem mesmo? Livro histórico, no singular, porque é apenas um, o livro de Atos dos Apóstolos. Depois vem um grupo de 13 cartas que a gente classifica como epístolas paulinas, que são as 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Vamos lá então comigo? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. Lembra? Parece o nome daquela carne lá, mas não é. Filemon é a última epístola paulina. Depois nós temos um grupo de 8 cartas que levam o nome de epístolas gerais. Quais são elas? Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Apocalipse não, Judas. Corrigindo aí, Judas. E aí, por último, o livro profético, e aí sim, qual que é? Apocalipse, isso mesmo. Então assim a gente encerra esse pequeno estudo conhecendo a estrutura da Bíblia. Se você se empenhar em aprender o estudo da estrutura da Bíblia, você vai ter facilidade em encontrar os livros quando você estiver manuseando a Bíblia. Você vai manusear com muito mais facilidade, que você pode até não saber exatamente onde o livro está, mas você tem noção. Você sabe, por exemplo, que um Oséias é um profeta menor. Você sabe, por exemplo, que um livro de Esther é um livro histórico. Então você não vai ficar procurando na Bíblia inteira, você vai lá pertinho já da onde ele está, tá bom? Para a gente terminar essa aula, o desafio de vocês essa semana é decorar os 66 livros da Bíblia e falar esses livros num fôlego só. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês como que é. Se eu consigo, você consegue também. Olha, e eu não estou lendo, tá? Podia até estar lendo aqui, mas eu já aprendi isso daí. É assim, vamos lá comigo. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse, tá bom? Essa é a lição de casa. Você vai decorar os 66 livros e aí você vai gravar um videozinho para mim aí falando os livros de cor, tá ok? Eu fico aguardando então você fazer a lição de casa. Deixa eu fazer uma oração com você então. Pai querido e poderoso, nós queremos te agradecer por esta segunda aula, por ter nos dado a oportunidade de conhecer a estrutura da Bíblia, Senhor. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos capacite, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe a nossa memória, para que a gente consiga memorizar todas essas preciosas e importantes informações. E que tudo que a gente aprender seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima aula.